Eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. É um prazer imenso tê-los aqui de novo para mais um programa Assuntos de Condomínio. O programa hoje está um pouco diferente. Geralmente trago convidados, conversamos sobre assuntos específicos relacionados a condomínio. O assunto de hoje é a minha história, como me tornei síndica moradora em um condomínio e depois síndica profissional e tudo que acarretou de lá para cá relacionado a isso. Espero que contando a minha história, você aí do outro lado possa se espelhar e exemplificar, trazendo algumas melhorias para a sua vida, para a sua jornada de trabalho como síndico profissional, desmistificando assim vários desafios que os síndicos encontram pelo caminho. Existem alguns profissionais no mercado que não se qualificam e é importante lembrar que a qualificação é a base de um trabalho bem executado. Quando eu me tornei síndica, há aproximadamente um ano atrás, eu me uni com outros moradores do meu condomínio na esperança de fazermos o melhor para o nosso condomínio, buscando melhorias, qualidade e serviços prestados de forma transparente. Isso foi uma coisa muito diferente que pudemos realizar devido à gestão anterior. Entretanto, eu percebi que todo o conhecimento que eu tinha até ali não era o suficiente. Eu já era graduada em administração, entretanto, muitas coisas eu ainda deveria aprender no caminho. Iniciei então uma pós-graduação de gestão de condomínios e logo depois uma pós em gestão de conflitos, pois esses sim são os maiores desafios do síndico, fazer a gestão de conflitos entre colaboradores e moradores também. Vários conhecimentos são específicos para a área de ser síndico. Por isso é importante lembrar que não deve ser escolhido um síndico a partir apenas dos relacionamentos, e sim pensar no potencial e nas qualidades que aquela pessoa possui. Existe então uma lista de vários conhecimentos específicos que um síndico deve ter. E antes de dizê-los, eu pergunto a você, quais outros profissionais no mercado de trabalho você acredita que possuem esse conhecimento? Seja ele administrativo, jurídico, financeiro, contábil, na área de manutenção e até mesmo engenharia, recursos humanos, segurança e sustentabilidade. Tudo isso é um pacote muito importante para fazer com que o síndico seja diferenciado. Aquela pessoa que é capaz e tem um poder de gestão sobre todas essas áreas, com certeza fará uma gestão diferenciada no seu condomínio. Também é importante lembrar que os síndicos devem se munir de pessoas que façam o seu suporte, ou seja, assessoria jurídica, um bom corretor de seguros e assim por diante. Por quê? Mesmo tendo conhecimentos, embasamento dentro de todas essas áreas, ninguém consegue ser especialista e saber detalhadamente cada um desses itens. Além de todas essas qualidades potenciais, o síndico ainda precisa saber elaborar um bom texto, pois a parte de redativa ela é muito importante em um condomínio, no momento de registrar atas, no momento de fazer uma convenção, um regimento interno, até mesmo no momento em que se aplicam as multas, pois uma multa mal redigida, que não está apresentada de forma clara, pode anular uma sentença e acabar tirando a responsabilidade da pessoa, do infrator, daquela situação. Muitos são os casos em que o síndico não se sente preparado ou ainda não tem base para tudo isso. Então, outro profissional muito importante com quem ele deve contar é um consultor que trabalhe nessa área de condomínio, que possa então prestar orientação a ele. Lembrando que muitas vezes as administradoras fazem esse papel de fazer um acompanhamento do síndico iniciante. Outras situações que a gente precisa debater sempre é a precificação. Como que o síndico faz para determinar quanto ele merece e quanto ele quer receber para determinado condomínio? Eis que então, quando o síndico faz uma proposta de forma profissional, ele elabora essa proposta de acordo com as demandas e necessidades do condomínio,
fazendo um levantamento de quais são as situações que acontecem no dia a dia ali, se possui elevador, para assim planejar o grau de complexidade, até mesmo informações como renda das pessoas que moram naquele condomínio e qual que é o ticket médio, ou seja, quanto que o condômino costuma gastar relacionado ao condomínio. Tudo isso influencia na hora de gerar uma receita a mais ao condomínio. E o síndico morador? Como que ele faz para calcular a sua remuneração de acordo com aquilo que ele vai apresentar ao condomínio? Deve seguir a mesma linha do síndico profissional, verificar quais são as necessidades reais desse condomínio e qual é a carga horária de trabalho que ele deseja de fato aplicar ao condomínio. O síndico, sendo ele morador ou profissional, ele tem as mesmas responsabilidades, inclusive respondendo criminalmente em casos onde ele age como omissão ou outras maneiras, ou outras coisas erradas, né? Então é importante sim pensar que a remuneração do síndico não deve ser baseada apenas naquele valor da cota condominial, como muitos já fazem, pois isso é uma injustiça. Muitas vezes o síndico trabalha 24 horas para o seu condomínio, recebendo ligações, WhatsApp ou outras formas de comunicação até de madrugada. Não é trabalho da administradora apagar pequenos incêndios, receber reclamações entre vizinhos. O síndico acaba fazendo essa gestão em tempo integral em vários horários. Então, quando te perguntarem sobre precificação, responda: depende. Quais são as qualidades do seu condomínio? Quais são as características e as demandas que ele apresenta? Aí sim você pode partir para fazer uma precificação adequada e justa para todos. Eu tenho nas redes sociais um trabalho bem diferente, onde a gente abre para as pessoas fazerem perguntas, enviarem suas dúvidas e até mesmo criar ambientes de debate onde eles possam tirar dúvidas. E é interessante porque sempre tem uma grande participação. Convido a vocês a acessarem lá na minha página no Instagram, Síndica Sabrina Krug, pois vai rolar um grande sorteio da revista Condomínio Sul. No último final de semana do dia 23, eu participei da festa de aniversário da revista, foi muito interessante e trouxe alguns exemplares para sortear para vocês. Então, entrem lá nas redes sociais, sigam no Instagram Síndica Sabrina Krug e concorram também a revistas. Façam suas perguntas, pois sempre vale um presentinho. E aproveitando a deixa, busquei algumas perguntas que o pessoal enviou lá para compartilhar aqui com vocês. Vamos lá? Entre as perguntas, tinha a seguinte questão: quais são as regras do seu condomínio que você discorda? E aí depois eu dei uma justificativa do porquê que essas regras existiam. Alguém enviou a pergunta que dizia, a resposta que dizia: só morador na piscina. Alguns condomínios não liberam a visitante na piscina. Por quê? Porque as regras devem ser votadas em assembleia. E lá no início, regimento interno ou convenção, foi votado, aprovado ou não aprovado a participação de moradores. Quando um condomínio coloca a visitação a liberação de visitantes na piscina, ele acaba entrando em algumas categorias diferentes e pode ser classificado como um clube. Então, os cuidados com a piscina também são diferentes. E onde um público elevado participa, há outros gastos que entram, como, por exemplo, a permanência de um profissional, como bombeiro ou salva-vidas. Dog sem coleira foi uma outra questão que o pessoal colocou ali. Eles discordam de ter que passear com o seu pet sem coleira. Há um tempo atrás, era muito comum que fosse proibida a participação de animais em prédios. Entretanto, se não há uma lei municipal específica proibindo isso, nenhum condomínio pode de fato proibir animais dentro do prédio. O que pode ser feita é a limitação e orientação relacionada às áreas de passeio, ou seja, animais apenas no colo ou em coleira,
e de grande porte, geralmente com focinheira. Isso são regras que fazem a proteção das outras pessoas, assim como muitos amam os seus pets, outros têm medo e fobias mais severas. Um inadimplente pode votar em assembleia? Essa é uma outra pergunta que vem com muita frequência. Na verdade, não. O que diz é que o voto em assembleia é para condôminos, ou seja, proprietários. E lá no artigo 1335 do Código Civil, está dizendo que quem tem direito a voto são os moradores adimplentes, ou seja, aqueles que estão com suas cotas condominiais pagas em dia. Quanto tempo vale um mandato de síndico? O mandato de síndico não tem um prazo determinado, mas apenas uma limitação, ou seja, o síndico deve ser eleito por um prazo não superior a 2 anos. Nesse adendo, cada condomínio escolhe o seu período. Já vi condomínios que elegem síndico anualmente e outros que elegem bianual, ou seja, não ultrapassando os 2 anos, quem escolhe é o condomínio. Existe lei sobre direitos e deveres dos síndicos? Sim, existe. Existe no Código Civil, o artigo 22 da Lei 4591 de 64, a determinação de tudo que o síndico deve ou não fazer. Ali há uma lista de obrigações e direitos também de cada síndico. É importante lembrar que a profissão de síndico profissional, ela não é uma profissão regulamentada, como hoje existem profissões de direito, enfermagem, até mesmo administração, que pagam, né, os seus conselhos respectivos. Não há uma prova para um síndico, mas recentemente descobri uma situação onde tem o Síndico 5 Estrelas, que é um órgão particular que faz uma prova para avaliar os conhecimentos do síndico. E aí sim, caso ele aprove em todas as matérias, ele então recebe uma certificação de Síndico 5 Estrelas. É importante, sim, porque um síndico capacitado e que tem o conhecimento afiado vai fazer uma boa gestão lá no condomínio. E outras vezes, assim, algumas pessoas perguntam um pouco mais sobre o meu trabalho no dia a dia. Como que funciona? É corrido? Não é corrido? Como que é ser um síndico? Bem, a experiência base, ela funciona da seguinte forma. Um síndico profissional, ele vende uma carga horária para aquele condomínio de atendimento presencial e a partir dali ele realiza várias demandas, como organização de manutenção, organização de serviços, vistorias eficientes, né, e periódicas. Há também aquelas outras necessidades de estar lá presente em momentos de conflito, em momentos específicos. Hoje nós temos ferramentas que possibilitam o trabalho distante, né? Ou seja, trabalho por meio de WhatsApp, videoconferência, entre outros. O síndico deve sim usar dessas ferramentas para elaborar um plano de ação, um plano de atendimento que atenda todas as demandas daquele condomínio. Hoje eu trabalho realizando visitas periódicas conforme a demanda, não tenho um horário fixo para estar em determinado condomínio, eu vou a estes condomínios conforme a necessidade dos meus clientes e assim eu vou fazendo. Isso me permite, claro, atender diversos condomínios, pois eu tenho como organizar a agenda. Também é sabido que o síndico morador, ele tem uma tarefa muito diferente do síndico profissional, pois ele está ali, a casa dele é ali e muitos dos vizinhos sabem qual é o seu bloco e apartamento. Então eles vão até a casa desse vizinho, interfonam para o vizinho, enviam, né, fazem ligações, enviam mensagens em horários diversos. Isso tudo deve sim ser considerado lá no momento em que for fazer a proposta, em que for entrar e encarar o desafio de ser um síndico. Então, encerramos agora este bloco e convido vocês a voltarem ao próximo bloco para mais assuntos de condomínio.